E aí galera, beleza? Como vocês estão? De boa? Estamos indo aqui para nossa aula 5, né, da parte um da História do Brasil. Então hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre pecuária, as famosas drogas do sertão e um pouquinho do comércio interno que era realizado na colônia. Hoje a gente vai discutir bastante uma ideia de que as plantações aqui no Brasil, somente na época da colônia, eram uma monocultura exclusivamente de açúcar, algo que recentemente, eu fazendo algumas pesquisas, né, eu descobri que vários outros tipos também de plantações eram feitas aqui. Então é importante, na verdade, a gente quebrar esse conceito de exclusividade apenas do açúcar, tá? Além disso, a gente vai falar também das revoltas coloniais. A gente vai abranger mais duas revoltas coloniais, na verdade, e vai dar uma passada rápida pelas outras, tá bom? Então é isso aí. Então, para a gente começar, gente, vamos conversar um pouquinho sobre as drogas do sertão e essa colonização do norte aqui do nosso país, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, o norte do nosso país, né, ele tecnicamente ele é a região mais próxima do Nordeste, né? E foi um dos primeiros lugares que teve sim contato dos portugueses, mas não só dos portugueses, né? Em 1612 a região teve os primeiros assentamentos franceses, na verdade. Então os portugueses acabaram perdendo essa região para os franceses durante um curto período e os franceses acabaram fundando São Luís, né? Que depois até eles tomaram essa parte dessa região, né, pertinho do Maranhão, e também com isso avançaram até dominar as regiões da Guiana Francesa. Então eu peguei um mapa aqui do que seria essa Guiana Francesa antigamente, né? Ela abrange uma região norte do Brasil e no atual estado também da Guiana Francesa. Então ela pega toda essa região. E ela foi o primeiro, ela foi o assentamento francês que teve aqui no Brasil também nessa época, que durou mais tempo também, né? Porém, nessa época, os portugueses não tinham muito interesse nessa região. Começaram a ter mais interesse nessa região por conta da descoberta de inúmeras tribos indígenas e também de outros tipos de recurso, né, que seriam as famosas drogas do sertão, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, em 1616, com a fundação, né, de Belém, os franceses foram expulsos dessa região e essa região foi anexada ao território brasileiro. Então, gente, quando uma coisa que é bem interessante a gente entender também, durante esse período, né, da colônia, essa região norte teve uma separação da administração política do restante da colônia, né? Então a região norte ela teve desde o comecinho uma separação administrativa mesmo do resto da colônia. Então, nesse período foi criado o Estado do Maranhão e do Grão-Pará. Esses dois meio que estados se autogovernavam, né? Eles tinham uma administração à parte mesmo da colônia. E a influência indígena nessa região, por conta das inúmeras, do número grande de indígenas, né, que existiam nessa época, nessa região, a influência indígena era muito nítida, né, tanto em números como em cultura. Só para vocês terem uma ideia, a língua dominante dessa região não era o português, era a língua franca, variante do tupi, em pleno século 18, então em 1700 por aí, a língua dominante era uma língua indígena. Então a influência dessa região era muito grande dos povos indígenas. Isso que atraiu muita gente, né, muitas missões, na verdade, religiosas para o norte do país. Né? Isso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas primeiro vamos falar sobre as drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? Né? Por que as pessoas iam atrás dessas drogas do sertão? Essas drogas do sertão são alimentos naturais, são produtos naturais da nossa terra que se encontram bastante no norte do nosso país. Né? Então, o guaraná, a baunilha, a salsa parrilha e principalmente o cacau. Né? O cacau também era um produto extremamente importante nessa região, que era um produto que era extremamente procurado, era também comercializado e levado principalmente para a Europa, né? Porque esses produtos naturais não existiam na Europa, né? Não existe guaraná, não existe baunilha, não existe principalmente a castanha do Pará, né?
aqui na Europa, existe aqui exclusivamente no nosso país. Então esses produtos naturais que são muito bons eram comercializados sim para a Europa, né, através da exportação, para que os nobres europeus principalmente experimentassem esses produtos, né? E isso aconteceu muito, essa exploração das drogas do sertão, principalmente porque houve um fracasso numa tentativa inicial de implementar uma agricultura tanto do açúcar, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, como também do algodão. Algodão, né? Um produto aí que, pelas minhas pesquisas atuais, também eu descobri que teve grande impacto na nossa colônia, né? Algo que eu não sabia, mas o algodão foi um grande produto de exportação também na nossa colônia. E a produção do norte se baseava praticamente nessas drogas do sertão no começo, né? Então elas foram de extrema importância. E uma coisa que eu queria falar, gente, por que o norte foi tão colonizado, na verdade, né? Além da presença gigantesca de indígenas, houve uma grande presença jesuítica no norte, né? Então, várias missões de jesuítas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do principal ator, né, dessas missões, que é o Antônio Vieira, né, o padre Antônio Vieira, que foi um dos nomes mais fortes, né, dessa presença jesuítica no norte. Então, devido à grande presença de indígenas no norte, ele se tornou um dos principais campos de atividades missionárias, né, nas ordens religiosas, como a franciscana, como a jesuíta, e sempre tiveram os jesuítas à frente disso, né? Só para vocês terem uma ideia de números, estima-se que em 1740 cerca de 50 mil índios viviam em aldeias jesuíticas. Então, como a gente conversou nas últimas aulas, os jesuítas também utilizavam os índios como mão de obra, né? Inicialmente na colônia não eram utilizados os negros, principalmente nos períodos iniciais da colônia, e muitos campos jesuítas não utilizavam a mão de obra negra para o trabalho, e sim a mão de obra indígena. Então, várias missões de jesuítas se encontravam no norte devido a essa quantidade gigantesca de povos indígenas lá. E aí aqui, gente, eu achei um quadrinho, uma tirinha muito, muito legal, né, que a gente pode até conversar sobre ela. Olha lá, os jesuítas e os colonos, né, essa disputa entre os jesuítas e os colonos praticamente era um conflito pela mão de obra indígena. Como vocês podem ver, né, os colonos representados aí por uma figura de autoridade, né, parecia um bandeirante, né, e uma coisa engraçada, vários bandeirantes também foram levados para o norte atrás de missões para capturarem indígenas. Então ocorria esse conflito dos colonizadores versus os indígenas, né, versus os jesuítas, para ver quem tinha o controle da mão de obra indígena. Então aqui na tirinha vocês podem ver que os índios estão todos presos, né, com guilhões e tudo mais, e havia essa disputa, né, quem que tomaria conta da mão de obra indígena. E os jesuítas, gente, não se enganem, eram donos de fazendas de gado, plantações de algodão, engenhos, além de comercializarem abertamente as drogas do sertão. Então as missões jesuítas também, né, tinham um valor bem econômico, né, não apenas para pregarem, né, uma religião católica, mas sim elas tinham esse caráter econômico, né, esse caráter de utilizar a mão de obra indígena, principalmente como mão de obra de suas fazendas, suas plantações, ou para buscarem essas drogas do sertão. Esse conflito de jesuítas e colonos foi tão forte que os jesuítas chegaram a ser expulsos do Maranhão em 1684. E a gente tem vários confrontos, né, entre na verdade, jesuítas e os colonos, né, chegando até a expulsão dos indígenas em 1754, né? E esses confrontos principalmente eram devido a essa questão da mão de obra. Obviamente, não vamos generalizar, haviam padres que sim pregavam, né, a proteção dos indígenas, pregavam a conservação dos meios indígenas, né, da cultura indígena. Porém, vários deles, acho que a grande maioria, pregava sim essa exploração da mão de obra. Então, por isso que eles entraram várias vezes em confronto, principalmente no norte da colônia.
Bem, vamos falar da região sudeste também. A região sudeste não era apenas bandeirantes, isso é bem importante da gente conversar. Foi o primeiro local, né, vamos dizer aqui, no sudeste do Brasil, foi o primeiro local de ação dos padres dos padres jesuítas, né? Como a gente sabe, foram padres jesuítas que fundaram a, a capitania de São Vicente, né? O padre do ai meu Deus, esqueci o nome, o pátio do colégio aqui, né, em São Paulo é o local da primeira escola, do primeiro convento, a primeira construção dessa capitania de São Vicente, né? E esses padres, né, eles foram extremamente atraídos também pela grande quantidade de indígenas e futuramente os jesuítas e os bandeirantes entraram em diversos conflitos entre si. Então tiveram várias questões de batalhas mesmo entre jesuítas e bandeirantes por posse das terras indígenas, por posse da mão de obra indígena. Né? Obviamente os bandeirantes alguns trabalhando para a coroa portuguesa, né? E os jesuítas pelos seus próprios interesses. Isso foi uma coisa bem interessante. Várias vezes os jesuítas entraram em confronto com a própria coroa portuguesa, pois eles representavam uma ordem, né, específica da Igreja Católica. E essa ordem específica da Igreja Católica tinha seus próprios objetivos, e às vezes esses objetivos eram conflitantes muito com as ideias da coroa, né? Até que Marquês de Pombal expulsa os jesuítas em 1754 aqui da colônia brasileira, né? Devido muito a esse confronto entre ideias da coroa e essas ideias dos próprios jesuítas, né? Mas voltando aqui para o Sudeste, os primeiros colonos e os missionários se voltaram muito a essa exploração do sertão paulista, né? Principalmente utilizando as rotas demarcadas pelos rios, né? Então, eles utilizavam bastante os rios para explorar o sertão paulista, por assim dizer, né? E muitos desses momentos, né, a gente já aprendeu que também levaram à descoberta do ouro, entre outras coisas. E existem algumas semelhanças, né, nesse período inicial da região sudeste com o norte, né, brasileiro, que é uma fraqueza de uma produção agrícola exportadora. Eles não têm um produto agrícola tão forte que nem o açúcar. O açúcar não dá certo em nenhuma das duas regiões do começo, né? Então eles partem, né? Um parte para a exploração das drogas do sertão e aqui, né, no Sudeste, principalmente para a produção de gado, né? A pecuária e também para a atividade dos bandeirantes, né? Que é sim capturar mão de obra indígena. Os dois possuíam forte presença indígena, isso também explica muito das relações entre bandeirantes que não só trabalhavam aqui no Sudeste, muitos bandeirantes também foram enviados para o norte da nossa colônia, né, atrás desses povos indígenas, já que eles tinham meio que uma experiência com isso. E tiveram inúmeras disputas entre colonizadores e os missionários pelo controle dos indígenas. Né? Isso a gente falou a gente falou, quando a gente estava falando da região norte também, mas na região sudeste ocorreu várias dessas disputas. O tupi, gente, olha que interessante, isso eu achei muito legal que eu achei. O tupi foi a língua dominante até o século XVIII. Até 1700 a língua dominante aqui na região sudeste era o tupi. E é engraçado, né? Porque a presença da cultura tupi, né, tupi-guarani principalmente, aqui brasileira, né, que são dos poucos povos indígenas que sobraram, elas são extremamente fortes, né, na nossa região. Então a gente fala bastante do Tupi-Guarani, a gente explica bastante, a gente enaltece bastante esse tipo de língua, né, porque foi uma língua que se permaneceu na história. Os tupis foram sim aliados dos portugueses em diversas batalhas, primeiro contra os franceses, depois contra outros povos indígenas que eram rivais, né, dos portugueses. Então, o tupi foi uma língua que foi preservada ao longo da história, tá? Vamos falar agora, gente, sobre a segunda. Vamos falar, na verdade, agora sobre a pecuária. O que a pecuária era tão importante na colônia brasileira, né? Então a pecuária ao longo do tempo ela foi uma forma de abastecimento de regiões importantes
né, brasileiras, principalmente na colônia, o Nordeste açucareiro e a exploração das minas, né, as explorações minerais em Minas Gerais. Né? Então essas duas regiões tiveram um grande abastecimento, porque as duas regiões eram focadas, né? O Nordeste açucareiro é focado numa exportação de açúcar para a Europa e as Minas Gerais eram focadas nessa exploração mineral, né? Então as duas precisavam de um local de abastecimento, principalmente para as suas atividades. E isso ocorreu bastante com a pecuária, tanto realizada no Nordeste, né, na região do Sertão Nordestino, como também para abastecimento das Minas Gerais próximos do Centro-Oeste, ali brasileiro, e também, né, rumo ao sul. Né? Então, os grandes rebanhos de gado no sul brasileiro, né, que são características do povo gaúcho, que são características da cultura gaúcha, elas vêm desde a colônia, né? Porque esses grandes rebanhos foram sim muito importantes, né, para o abastecimento interno da colônia. Né? Então a criação extensiva desse gado foi muito importante para o abastecimento interno da colônia. E sim, os criadores de gado começaram a ter essa importância política e econômica na colônia, desde a colônia, na verdade. Né? Hoje em dia a gente tem uma grande presença dos criadores de gado nas decisões políticas, né? A arquibancada, a bancada ruralista que a gente tem presença no Senado e no Congresso, ela tem como um dos principais fatores também os grandes fazendeiros de gado, né? Os grandes produtores de carne, os grandes produtores dessa expansão, dessa criação extensiva de gado. Então, até hoje, a gente tem uma forte presença desses cidadãos, né, cidadãs, que utilizam, né, da criação extensiva da pecuária para terem poder político e econômico no nosso país. Né? E isso é uma coisa bem interessante, porque isso tem reflexos. Né? Eu queria falar desses nossos reflexos dessa tradição, né? Então você lembra que eu sempre falo que muito do nosso cotidiano hoje em dia, né, do nosso Brasil, tem muitos reflexos das nossas tradições na colônia, né? E um desses reflexos é sim essa presença, né, dessa cultura de produção extensiva de gado, né? Essa cultura extensiva da produção de gado, ela é algo que vem desde a nossa colônia e é algo extremamente forte hoje, né? Então, uma frase que eu achei bem interessante, né, para vocês terem uma ideia, é assim: essa clássica apatia e indiferença em relação aos custos ambientais da produção de carne. Isso é uma coisa bem interessante, porque hoje em dia a gente vê inúmeras, né, quando a gente vê reportagens e tudo mais, a gente vê inúmeras discussões sobre o reflexo dessa produção extensiva de gado no nosso país. A gente vê inúmeras discussões sobre isso, a gente vê que várias regiões da mata da Amazônia, né, e de matas originais aqui do nosso Brasil, né, principalmente o Cerrado, foram extremamente prejudicadas e ameaçadas devido à grande exploração desse recurso, né, dessa produção de bovinos principalmente, e dessa pecuária extensiva que é feita aqui no nosso país. Só para vocês terem uma ideia do poder, né, que a pecuária tem no Brasil, o Brasil tem uma criação comercial de 213,5 milhões de bovinos, de acordo com dados do IBGE. Aqui eu peguei um relatório anual, né, de 2018, que apresenta o Brasil com 221,9 milhões de cabeças de gado. A gente é o maior país que produz gado no mundo, gente, no mundo. E a gente está bem à frente da Índia, né? A Índia tem 186,8, está muito à frente da Índia, né? E isso é extremamente preocupante, porque, cara, a gente tem 221,9 milhões de cabeças de gado. Puxando esses dados que eu peguei do IBGE de 2017, dos 213,5, olha o impacto dessa quantidade de bovinos. 93% desses animais ocupando pastagens em um país onde cada boi utiliza em média
1,2 hectare, né? Isso são dados do Embrapa. Isso significa 256,2 milhões de hectares do território brasileiro destinados somente à criação de bovinos para consumo. E é isso, cara, é um reflexo para diversas florestas de diversos ambientes serem derrubadas, diversos locais. Cara, um problema que a gente tem muito grande aqui no Brasil é a terra, né? A terra aqui no Brasil é muito mal explorada. A gente tem um país com dimensões continentais, onde existe ainda uma discussão sobre pessoas não terem terra para produzir, pessoas não terem terra para sobreviver, pessoas não terem terra para cultivar uma plantaçãozinha básica de sobrevivência. Isso se deve a muito a tanto a tradição da pecuária como a tradição agrícola do nosso país, onde a terra aqui é muito consumida, muito utilizada por esses grandes fazendeiros, essas grandes produtoras de gado e também de plantações em geral, né, de soja, de cana, para esse consumo principalmente externo, né, para essa venda externa desses nossos produtos. E isso não é refletido para a nossa sociedade aqui, né, é muito refletido essa utilização, né, do terreno brasileiro para a produção externa. E isso, cara, tem sim reflexos da tradição da colônia, porque e é engraçado, né? Porque na colônia até o gado servia para consumo interno. Hoje em dia ele serve para exportação, principalmente. A gente fica com pouca coisa aqui do gado, né, brasileiro. A gente fica com a parte ruim, né, do gado brasileiro aqui para consumo interno, né? E para vocês terem uma ideia, né, convertendo áreas de pastagem em quilômetros quadrados, chegamos ao total de 2.562 milhões de quilômetros quadrados, que ultrapassa 30% da extensão territorial do Brasil, que é de 8.511 milhões de quilômetros quadrados. Isso tudo dedicado a um único produto, a carne bovina, e o custo dessa produção é a destruição do ambiente natural. Então, muito da nossa pecuária hoje em dia, e dessa forma, né, de exploração do nosso território, tem tradições vindas da colônia. Bem, gente, vamos falar também agora do comércio interno brasileiro na colônia, né? Algo que é bem interessante agora de a gente conversar, isso eu queria deixar para vocês. A economia do Brasil, isso eu vi num livro que eu estou lendo, ela não pode mais ser entendida como uma sucessão de ciclos, né? Então, quando a gente aprende, principalmente como é que a economia do nosso país, a gente aprende ela em ciclos. Então, parece que teve o ciclo do açúcar, aí teve o ciclo do ouro, aí teve o ciclo do café, entendeu? Então parece que quando a gente aprende essa questão em ciclos, parece que a gente só produzia essas coisas. Então parece que só teve um tempo que teve açúcar, parece que só teve um tempo que teve ouro e parece que só teve um tempo que teve café. Não! Todos esses ciclos, quando a gente utiliza o ciclo, quer dizer que o maior produto que era produzido na colônia eram esses, né? Era o açúcar, depois teve um tempo que foi o ouro, depois teve um tempo que foi o café. Porém, a produção nunca deixou de ser uma monocultura gigantesca de só um produto, entendeu? Tiveram vários outros tipos de produto. E a gente tem que deixar essa questão dos ciclos econômicos aqui do Brasil cada vez mais complexo, porque a gente não entende muitas vezes como é que a pecuária, principalmente, né, como que o algodão, como até que as drogas do sertão e principalmente como que a economia do tráfico de escravos foram pontos econômicos extremamente importantes. Então a gente tem que entender que houveram vários produtos que foram produzidos e que deram vida à colônia brasileira em diversos lugares diferentes da nossa colônia brasileira. E aqui eu trouxe um mapa bem interessante que no século XVI, né, 1500 e por aí, a gente tem a cana-de-açúcar, né, em Olinda, a pecuária um pouquinho mais indo para o sertão nordestino, você tem a área de ocorrência do pau-brasil, né, então a gente consegue ver aqui a exploração do pau-brasil. Depois já muda a gente no século XVII, né, 1600, você tem as drogas do sertão ali no norte brasileiro, você tem a pecuária ocupando já, né, o sertão nordestino, você tem a cana-de-açúcar
perto do litoral, você começa a ter a mineração. E aí no século XVIII, em 1700, isso explode, né? Você tem vias de transporte interno que ligam as drogas do sertão com a pecuária, com a mineração, com a cana-de-açúcar, com o algodão. Tudo isso vai interligando dentro do nosso país uma rede comercial muito mais ampla do que a gente realmente aprende. E isso é muito importante, porque a gente deixa atrás, né, a gente deixa passar muito da importância da pecuária, muito da importância das drogas do sertão, muito da importância da produção de açúcar também ali em São Luís, né? E a gente começa a deixar para trás também coisas muito importantes também, como a cana-de-açúcar nunca foi um produto que do nada acabou, né? Não é porque acabou o ciclo que a cana-de-açúcar era o principal produto que ela deixou de existir. Ela volta com muita força ao longo dos séculos, principalmente no século XVIII, né, 1700, com a derrota dos holandeses. Teve um momento que o açúcar também, que era produzido nas Antilhas, ele cai, né, o poderio econômico dele na Europa, e aí ele é trazido e aí o açúcar brasileiro explode mais uma vez. Então, sabe, a economia brasileira, ela é algo muito mais complexo do que realmente a gente aprende quando a gente fica se prendendo a essa questão de ciclos, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, o fumo foi a segunda maior atividade destinada à exportação do nosso país, porque ele é geralmente destinado ao comércio africano, como moeda de troca, né? Como moeda de troca, principalmente na África. A gente teve forte presença do algodão aqui na colônia. E isso era algo até de conflito com a Inglaterra, com alguns interesses ingleses, porque a Inglaterra sempre teve um olhar mais para essa produção de tecidos, né? Então o algodão brasileiro, a gente não teve grande influência dos produtos ingleses, principalmente de tecidos e tudo mais aqui na colônia, por conta do algodão aqui que era produzido em São Luís. Né? E isso depois muda, porque aí tem um erro, né, dos portugueses quererem fazer esse comércio com a Inglaterra, seriam obrigados a fazer esse comércio com a Inglaterra. E eles tomaram grande presença no Sudeste, né, brasileiro, e também no Norte. E a gente tira também, pensando nessa questão de ciclos, a grande importância dos grandes e aí, né, colocar entre aspas essa parte que eu vou falar, mas essa importância dos traficantes de escravos para a construção da nossa colônia, para a construção das relações comerciais. Os grandes traficantes de escravos, durante o período, chegaram a ser mais poderosos que os grandes produtores de cana-de-açúcar. E isso eu vou falar muito na nossa próxima aula, onde eu vou comentar sobre a escravidão aqui no período colonial. Beleza? Então vamos passar aqui. A gente vai falar agora sobre as revoltas coloniais. Gente, as revoltas coloniais, a colônia foi um período também que teve grandes revoltas. E as grandes revoltas dessa época tiveram, sim, um formato de revoltas regionais. Isso é muito importante a gente entender. As revoltas na colônia brasileira, principalmente, elas nunca foram de um conceito nacional. Elas sempre foram levando em aspectos os ideais das regiões onde elas ocorreram, não de um aspecto nacional. Então você não tinha uma grande revolta de independência nacional que os brasileiros iriam se unir, sabe? Não, você teve revoltas regionais por problemas da região. Então ocorre essa lenda da consciência natural. Quando que a consciência nacional, brasileira ocorreu? Quando a gente começou a se ver como brasileiros? Não foi na colônia. Na colônia a gente não se via como brasileiro. A consciência nacional foi se definindo na medida em que setores da sociedade da colônia passaram a ter seus interesses distintos da metrópole, né? Eles começaram a olhar seus interesses. Isso é um primeiro passo, né? Mas eles começaram a olhar os interesses da metrópole e começaram a perceber que alguns desses interesses eram a origem de seus problemas e também começaram a ter preferência para os seus problemas, entendeu? Ter preferência aos seus interesses e não só os interesses da colônia. E eles foram muito inspirados, né, pelos ideais franceses de liberdade, fraternidade. Né? Aí eu coloco entre aspas porque liberdade é em relação a Portugal, né, em relação ao domínio português, mas não uma liberdade do povo inteiro, porque iriam trocar meio que de donos, né? Em vez de serem os portugueses a dominar aqui no país, seriam as elites brasileiras, né? E uma questão também de liberalismo da Revolução Americana, né, eram os fontes inspiradores.
E aí é uma coisa interessante, que os rebeldes não se afirmavam como brasileiros, né? Ah, estamos fazendo uma revolta brasileira contra Portugal. Não, estamos sendo mineiros, baianos, pernambucanos, muito mais do que brasileiros. Essa questão da regionalidade aqui, né, na colônia e nesse período de revoltas é muito, muito forte. Não se tem aspecto de uma unidade nacional, e sim que existiam lugares, que existia essa unidade regional, na verdade, e não nacional. Beleza, gente. Então vamos falar sobre duas revoltas coloniais, as outras eu vou citar, e aí eu deixo até como uma curiosidadezinha para vocês irem pesquisando. A primeira grande, na verdade, a primeira que eu vou falar, né, das revoltas coloniais é a Inconfidência Mineira, né, ocorrida em 1789. E para a gente entender a Confidência Mineira, aqui do lado está a imagem, né, da bandeira dos Inconfidentes Mineiros, que é libertas que será também, quer dizer que eles procuravam a liberdade em cima de Portugal, né? Então, liberdade que será temida, né? E essa sua a importância da Confidência Mineira, principalmente nesse âmbito, né, da colônia, ela tem sua importância mais do fato material. Não, na verdade, desculpa, errei. A sua importância não decorre desse fato material, mas de uma construção simbólica, né? Dessa revolução. Ela ocorre mais dessa questão de uma construção simbólica, né? Desse fato de ter sido a primeira revolução separatista, principalmente do Brasil, né? Porque assim, a Inconfidência Mineira não deu certo. O plano da Inconfidência Mineira não deu certo, ele foi sabotado, né? Então, a importância dela vem mais essa construção de símbolo, né? Principalmente para a região de Minas Gerais, né? Esse símbolo dessa independência mineira, dessa construção dessa república, principalmente mineira, né? Porque a república era uma coisa que os inconfidentes queriam, então tem toda essa construção simbólica, né, desses inconfidentes. Isso seria muito forte e muito levado, principalmente na época quando a gente vai se tornar uma república brasileira, que eu vou falar um pouquinho mais depois, tá? Então, esse movimento teve principalmente relação direta com o agravamento dos problemas da sociedade na região das Minas Gerais, né, naquela época, devido principalmente ao declínio da exploração do ouro, como eu comentei nas últimas aulas, e também pela aquela massiva aquela massiva questão tributária que Portugal exigia enormemente daquela região das minas, né? Então aquela questão de terem vários tipos de tributo, vários impostos para serem pagos, isso estava agravando muito os problemas da sociedade mineira, a fome, a violência, eram problemas regionais daquele lugar. Ocorreram outras revoluções, né, como a revolta de Vila Velha, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o principal motivo da Inconfidência Mineira rolar, porque ele é um movimento das elites daquela região. Então, os Inconfidentes constituíam um grupo da elite colonial brasileira que habitava aquela região da colônia. E esse movimento das elites foi principalmente em contraste com os ideais do que a colônia, do que a coroa portuguesa queria. Então, as elites, principalmente os inconfidentes mineiros, queriam que esse ouro permanecesse no Brasil. Eles queriam tomar a autonomia das minas, eles queriam comandar o que ia ser feito nas Minas Gerais, e não a coroa portuguesa. E aí é o que eu falei no outro slide, era um fato de que eles queriam a independência brasileira da região do Brasil inteiro. Não, eles queriam a independência da região das Minas Gerais. Eles queriam a independência daquela região. Então eles tinham sim. Eles se preocupavam com o que estava acontecendo no Nordeste ou com o que estava acontecendo no Sul ou no Norte. Não, eles se preocupavam apenas com as suas questões regionais, com os problemas daquela região. E todos os inconfidentes tinham vínculo com as autoridades da capitania. Então foi um movimento que a força dele foi das elites, foi um movimento das elites, né? E ele não teve participação popular nenhuma praticamente, né? Mas eles queriam, através
desse movimento das elites tomar o poder das Minas Gerais para que eles fossem os donos, e não libertação do povo brasileiro, nem nada disso. E aí o que aconteceu, né, nessa região foi que no final do século XVIII a sociedade mineira entrava na fase de declínio, né, como eu já falei, marcada pelaquela queda contínua da produção de ouro e pela incessante cobrança tributária feita pela coroa. Os principais motivos da revolta foram a derrama e foi o pagamento do quinto, né? Então a derrama com aquela violência porque os caras invadiam a casa das pessoas, tomavam o que era das pessoas para pagar o tributo para a coroa, né? O quinto também, um quinto de tudo era destinado à coroa portuguesa, e isso foi criando esse sentimento de revolta, principalmente nas elites. E aí o plano dos Inconfidentes era proclamar uma república, né, tomando como molde a Constituição dos Estados Unidos, os devedores da coroa seriam perdoados e ocorreria a instalação de manufaturas na região, que era algo extremamente proibido por conta do Pacto Colonial. Não deu certo a Inconfidência Mineira, o seu plano foi dedurado, os participantes foram presos e denunciados. Vários deles foram condenados à forca, porém a Rainha Maria, que era a esposa, né, do rei de Portugal da época, ela levou uma carta de anistia, né, para vários desses inconfidentes mineiros e muitos foram perdoados. O único que não foi perdoado e que foi condenado foi Tiradentes, né, o símbolo da Inconfidência Mineira. Ele fora enforcado e seu corpo esquartejado e exposto em diversas regiões do reino brasileiro, né, principalmente naquela região das Minas. E o Tiradentes foi morto, né, principalmente porque ele era o cara mais, vamos dizer assim, na verdade, o cara menos importante, né, dos Inconfidentes. Ele era um cara que tinha posse de algumas terras, tinha escravos, né, era um cara da elite, por assim dizer, porém ele estava num momento de declínio, ele fazia alguns trabalhos como dentista. Por ser um cara mais perto do povo, fora ele que foi condenado, né? Porém não tinha ligação nenhuma com movimentos populistas ou movimentos que levavam, que levavam os interesses do povo, né? Ele era só um cara menos importante da região. E aí ele foi transformado, principalmente, né, no período da República, como um herói nacional, como essa figura que hoje tem o nome de um feriado, né? Por ser o cara que foi contra a monarquia brasileira, por ter sido esse cara que defendia os interesses regionais de Minas Gerais, por ter sido esse cara mais próximo do povo e tudo mais, né? Foi transformado na figura de herói nacional, que é muito confusa, né? Que é algo para a gente discutir, né? Realmente ele era um herói nacional, realmente ele representava os interesses do povo. E as pessoas deixam muito de lado, né, quando falam do Tiradentes, essa questão de que o Tiradentes foi condenado apenas por ser o cara menos importante, né, dos Inconfidentes mineiros. E assim, a construção desse símbolo nacional, né, desse herói nacional, junto com a dos bandeirantes, é algo que a gente tem que muito discutir, né? Realmente, o Tiradentes é o cara que simboliza os interesses do povo, sabe? É uma construção de herói muito complicada que ocorreu muito na República Brasileira, que ocorre até hoje. A gente permanece com essa cultura, né, de que o Tiradentes é esse cara excepcional, ligado ao povo e tudo mais. Ele não era, ele era um cara da elite, né? E isso tem que ser muito bem discutido, sim. Então a Inconfidência Mineira era isso. Outro grande momento, né, de revolta foi a Revolução de 1817. É um movimento muito maior e muito mais importante que a Inconfidência Mineira, porém é um dos menos comentados. Por quê? Ele foi uma revolta que teve mais impacto na colônia, mas ela ocorreu no Nordeste. E muitas coisas que ocorrem no Nordeste, infelizmente, são meio que esquecidas, né, pela cultura brasileira. Infelizmente, né, principalmente aqui no Sudeste onde estamos, né, lá é muito bem lembrado. Ele foi um movimento separatista que se alastrou pelo Nordeste inteiro. A grande diferença desse movimento de outros movimentos de revolta na colônia é que ele conseguiu superar a fase da conspiração. Ele tomou o poder local, as elites, né, porque também foi um movimento de elites,
né, em Pernambuco, chegou a tomar o poder desse local por mais de 2 meses. Não só não Nordeste, mas Pernambuco e algumas outras regiões foram independentes do Brasil durante um tempo. Então ele passou dessa parte de ser uma pequena conspiração para se tornar algo que realmente aconteceu. E isso é muito deixado de lado, né? Bem, esse movimento foi motivado pela insatisfação popular, né, com as péssimas. Então, algo importante: esse movimento teve a participação popular e ele foi conduzido pela insatisfação dessas pessoas, não só da elite, mas também dessa camada popular, com as condições de vida que existiam na época, principalmente pela insatisfação das elites coloniais, cujos interesses conflitavam, né, com os da coroa portuguesa. Então, de novo, esse conflito, né, entre interesses regionais, interesses nacionais, por assim dizer, com os da coroa. E aí essa tensão foi muito ampliada com a divulgação dos ideais iluministas nessa região. E a Revolução Pernambucana estava diretamente relacionada com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que eu vou comentar, né, sobre essa vinda da coroa portuguesa para o Brasil em 1908, não na outra, né, que eu vou falar. E aí, com esse evento, a vida dos colonos de Pernambuco alterou-se de muitas formas. Eu vou explicar isso futuramente, né, acho que fica até melhor. E porque houve um grande aumento dos impostos em Pernambuco para manter os luxos da corte. Eu vou voltar bastante na Revolução de 1817 futuramente, tá? Acho que vai ficar melhor até na outra aula. E outras revoltas coloniais bem importantes que tivemos foi a primeira, né, em 1684, a revolta dos Beckman no Maranhão, que era uma família, né, importante, que voltaram-se contra o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, a Guerra dos Emboabas aqui na região paulista em 1707, que era uma guerra entre paulistas e os emboabas, que eram os forasteiros, que eram a galera que não era paulista, entendeu? Então, todo mundo que não era paulista era chamado de emboaba, era uma forma pejorativa de se chamarem, e ocorreu na região das Minas, e a revolta de Vila Velha em 1720, que combateu a instituição das casas de fundição e a cobrança de novos impostos sobre a mineração do ouro. Então é isso aí, galera, essa foi nossa aula. Na próxima aula iremos falar sobre a escravidão aqui, principalmente na colônia. Depois vamos falar como o processo de independência do Brasil se deu. E é isso aí, gente. Até mais, se cuidem e tamo junto.